Osmose. Para facilitar a compreensão do processo da osmose, vamos ilustrá-la com um exemplo. Primeiro, osmose é o processo através do qual ocorre passagem de solvente do meio menos concentrado, hipotônico, para o meio mais concentrado, hipertônico, através de uma membrana semipermeável. Bom, se colocarmos água com açúcar dentro de um funil cuja boca foi fechada por papel celofane e em seguida mergulharmos o funil em água pura, verificaremos, ao final de algum tempo, que o nível da solução no funil sobe até certo ponto e depois estaciona. O papel celofane deixa passar toda a água, mas apenas uma quantidade mínima de açúcar. A concentração de água na superfície debaixo do papel é maior, pois na parte de cima, além de água, existe açúcar. Assim sendo, por difusão, passa mais água de baixo para cima, ou seja, para dentro do funil, fazendo com que o nível da solução suba. Sempre que houver uma diferença de concentração entre duas soluções, o solvente vai se mover da solução menos concentrada para a mais concentrada, pois naquela a concentração de moléculas de água é maior. Além disso, parte da água liga-se ao soluto e perde mobilidade. É importante ressaltar que a expressão menos concentrada se refere a uma menor presença de soluto. Então, assim, a osmose nada mais é do que uma difusão de moléculas de um solvente, água, através de uma membrana semipermeável, que só deixa passar o solvente. Porém, ainda temos uma pergunta: por que o nível para de subir? Tudo acontece como se a solução mais concentrada puxasse a água da solução menos concentrada. É como ocorre um desnível entre duas soluções. As moléculas de água de um lado do tubo estão submetidas a uma pressão extra, resultante da diferença de altura da coluna. Isso compensa a tendência do fluxo de água para este lado e o sistema atinge um equilíbrio dinâmico. A quantidade de água que entra fica igual à que sai. Podemos verificar na figura que quanto maior a concentração de açúcar de um lado, mais alto o nível atingido pela solução nesse lado. A explicação é simples. Quanto mais concentrada for a solução, maior será a diferença de água entre os dois lados da membrana, o que aumenta o fluxo de moléculas de água. Logo, a pressão necessária para equilibrar esse fluxo será maior e, por isso, mais alto será o nível atingido pela solução no ponto de equilíbrio. Essa pressão que equilibra a entrada de água mede a pressão osmótica e é proporcional à concentração da solução. É possível medir a pressão osmótica das soluções empregando um funil graduado. Esse aparelho recebe o nome de osmômetro. Então, quando uma solução puxa a água de outra, ou seja, quando tem pressão osmótica maior, é chamada hipertônica, em relação a que perde água, que é chamada de hipotônica. Quando a pressão osmótica de duas soluções é a mesma, dizemos que uma é isotônica em relação à outra. Esse termo iso quer dizer igual. Problemas osmóticos nas células animais. Ora, quando uma célula recebe ou perde água, pode ter sua forma alterada ou mesmo sofrer danos irreversíveis. Nas células animais, essa entrada ou saída de água pode provocar dois tipos de problemas: a crenação e a plasmoptise. Se mergulharmos uma célula animal, por exemplo, uma hemácia, numa solução hipertônica em relação ao seu citoplasma, vamos observar que ela perde água por osmose e murcha. A hemácia fica com a superfície enrugada ou crenada. O fenômeno é chamado crenação. Por outro lado, se a hemácia for colocada numa solução hipotônica, veremos que seu volume aumenta devido à entrada de água por osmose. Como a membrana é elástica, ela resiste ao aumento até certo ponto, mas se a solução for muito hipotônica, o volume da célula aumenta tanto que ela arrebenta, espalhando seu conteúdo pela solução. Essa ruptura das células animais é chamada plasmoptise. Ptise significa expulsão. No caso especial das hemácias, recebe o nome de hemólise. Esse termo lise significa destruição, dissolução. Então, quando os cientistas querem obter pedaços de membrana plasmática com o objetivo de estudar sua estrutura, é comum utilizarem o processo da plasmoptise. Em medicina, é muito utilizado uma solução de pressão osmótica igual à do plasma e das células em geral.
Ela é facilmente obtida dissolvendo-se 0,9 gramas de cloreto de sódio em 100 mg de água destilada. Essa solução, chamada soro fisiológico, é isotônica em relação às células em geral. Problemas osmóticos nas células vegetais. Bom, estudamos os efeitos da osmose na célula animal. No caso da célula vegetal, a situação muda um pouco. Por quê? Porque a parede celulósica ou parede celular, que reveste a membrana plasmática, é um pouco mais elástica e muito forte, resistindo a qualquer pressão osmótica. Ela suporta uma invasão até mesmo quando mergulhada em água destilada, ambiente mais hipotônico que existe. Sendo assim, a célula vegetal nunca sofre plasmoptise. Além disso, os fenômenos osmóticos ocorrem entre o meio e o vacúolo. Esse ocupa quase todo o volume interno da célula. Surgem aqui dois tipos de fenômenos, a turgescência e a plasmólise. Quando o ambiente é hipotônico em relação ao vacúolo, este ganha água e incha, fazendo o volume da célula aumentar. Dizemos que ocorreu uma turgescência. Essa turgescência força a parede celulósica para fora e, à medida que ela se distende, exerce uma força cada vez maior, contrária à entrada de água. Ocorre algo parecido com uma câmara de ar que, à medida que vai se enchendo, força o pneu e este, por sua vez, espreme a câmara empurrando o ar para fora, não permitindo mais a entrada de ar. Você deve ter notado que duas forças estão em jogo. A pressão osmótica, PO, também chamada de sucção interna ou sucção vacuolar, SI, que tende a encher o vacúolo. E a outra força é a pressão de turgescência, representada pela sigla PT, também chamada de resistência da membrana, que eu posso representar com a letra M, exercida pela parede celulósica, tendendo a eliminar a água. Daí, podemos dizer que a entrada real de água é o resultado da deficiência entre essas duas forças. Essa diferença é chamada de pressão de sucção, PS, ou ainda de déficit de pressão de difusão. DPD é igual a PO menos PT. Quando a pressão de turgescência é igual à pressão osmótica, o equilíbrio está atingido. A equação passa a se expressar assim: PT é igual a PO. Logo, DPD é igual a zero. As células vegetais encontram-se geralmente túrgidas. Isso é normal, já que o meio extracelular é ligeiramente hipotônico. A turgescência aumenta um pouco a rigidez de certos tecidos, ajudando a sustentação das folhas e das partes menos rígidas da planta. Num dia seco e quente, porém, a evaporação da água provoca um aumento da pressão osmótica do meio extracelular. Então, nesse caso específico, o vacúolo celular perde água e a parede celular perde pressão. Com isso, as células tornam-se flácidas e as folhas das plantas murcham. Se a planta receber água, as células voltam à sua turgescência, fazendo com que as folhas se ergam novamente. Se a planta continuar perdendo água, o meio extracelular torna-se hipertônico em relação ao vacúolo. Nesse caso, o vacúolo perde muita água. O citoplasma e a membrana plasmática se retraem, mas a parede celulósica, devido à sua resistência, não acompanha essa retração. Estamos diante de um fenômeno chamado plasmólise, que prolongado é fatal para a célula. Então, repassando, plasmólise é o processo em que a célula, ao perder água, a célula vegetal, ao perder água, tem uma retração da sua membrana, ou seja, a membrana plasmática se retrai, né, e a gente observa espaços entre a parede e a membrana. Essa é a característica de uma célula que está em plasmólise. Portanto, esse termo plasmólise típico de célula vegetal mantida em meio hipertônico.